de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. Filhos, eu já rezei uma missa hoje, 6:30 da manhã, e eu dizia na Santa Missa, no início da homilia, que por esta passagem, Nosso Senhor revela algo dele para nós, que é: Deus, ele não se cansa, não descansa de trabalhar, até que Jesus seja, porque Jesus é a salvação, ele seja como uma luz a iluminar Sião. Sião é a cidade do Deus vivo, Sião é a igreja, Sião somos nós. Deus não se cansará de lutar, de trabalhar, para que ele seja para nós a única e verdadeira salvação. Que Jesus seja o centro do nosso coração, que do nosso coração, como ele diz, não é? Ilumine como uma tocha aquela cidade do Deus vivo. Quando é que Deus vai descansar de querer a nossa salvação? Quando o último filho dele entrar no céu. Até lá, não existe pecado, miséria, desgraça que seja maior do que o nosso Deus. Só que nós sabemos, ninguém pode, por si mesmo, alcançar a salvação. Ou recebe de Deus, ou não recebe. Qual é o grande problema? Deus, nosso Senhor, ele não trabalha sozinho. Se ele quisesse trabalhar sozinho, ele não tinha mandado o filho dele para nos salvar. Bastava ele redimir Adão e Eva e resolver tudo, e aí não precisava de mais nada. Deus, ele quis um auxiliar semelhante a ele, que é Jesus, que São Paulo diz é o medianeiro entre nós e Deus. E Deus quis se utilizar de outros. Então Jesus pega e chama os apóstolos. E além dos apóstolos, chama os discípulos. Para quê? Jesus poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia simplesmente dizer: eu quero, e tudo seria salvo, todos seriam iluminados pela graça. E nós não precisaríamos ver Jesus morrer na cruz, os apóstolos morrerem crucificados, os grandes apóstolos evangelistas partiam para o mundo pregando o evangelho, não precisavam. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, bastava que ele dissesse: pronto, eu venci a morte, ninguém mais vence. Jesus triunfava, só que ele vai subindo para o céu e aparece um anjo de Deus e olha para os apóstolos e diz: o que vocês estão fazendo aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês verão descer em glória com os anjos. Vocês, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus poderia ter feito só, já que ele é Deus. E ele tem o poder da vida e da morte, tem o poder de dar e tirar a vida, salvar ou condenar. E ainda assim, nosso Senhor, ele quis se utilizar dos apóstolos. Os apóstolos geraram discípulos, os discípulos geraram discípulos, e passaram-se 2000 anos, e nós estamos aqui pedindo a Deus uma graça: me deixa servir ao Senhor. Lembra de Josué? Quando o povo estava para passar o rio Jordão, ele diz: eu não sei contar vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Porque servir a Deus, eu dizia de manhã, é glória. Alguém que foi escolhido por Deus para servi-lo é uma glória. Qualquer obra que você faz a Deus não ficará sem recompensa. A palavra de Deus diz: mesmo um copo com água que você der ao menor dos pequeninos, não ficará sem recompensa, Jesus diz. Portanto, servir a Deus, amá-lo e adorá-lo, é tudo aquilo para o qual nós fomos criados. Nós não fomos criados para outra coisa. A nossa felicidade é servir, amar e adorar a Deus de todo o coração. Quem serve a Deus, quem já está nos caminhos do Senhor, quem já serve a Deus na igreja, se sente feliz, porque sabe, Deus está comigo e haverá uma recompensa. Não há nada que você dê a Deus que Deus não lhe dará
uma recompensa de Deus. Uma mãe de família, quando ela está em casa e vê os filhos dela se desviando do caminho, né? E ela derrama muitas lágrimas, chorando diante do altar de Nossa Senhora, pedindo: ô mãe, cuida desses filhos que são seus, porque seus filhos não pertencem a você, pertencem a Deus. Você só colabora com Deus. Então você reza dizendo: ô mãe, ajuda a cuidar desses filhos, está tão difícil. E você chora, porque às vezes um filho está indo pelo caminho errado. Essas lágrimas, seu anjo da guarda recolhe e oferece a Deus. Você está servindo a Deus na sua família. Quando o pai de família sai de casa e vem trabalhar num sol quente desse, plantando para colher e trazer o alimento para casa, e o suor cai no rosto dele, e ele reconhece que só está fazendo aquilo porque ele tem uma família. Porque se não tivesse uma família, ele estaria debaixo da sombra, né? Então o homem suado ali, não é que ele está rezando Pai Nosso e Ave Maria. Ele está trabalhando, capinando, ou no trator, ou colhendo, e ele pensa: estou fazendo isso pela família que Deus me deu. Ele está servindo a Deus na família dele. Um padre, quando ele reza a missa e vai daqui para lá e se perde no caminho, que eu fui parar lá em São João, eu não tenho nenhuma placa no caminho para chegar aqui. Quando ele obedece a Deus na missão que Deus deu, ele está servindo a Deus. Quando alguém vem aqui e constrói a igreja, né, falta só pintar. Tem que ver se tem alguém que tem um dom de pintar. Mas quando alguém vem aqui e constrói a igreja, ele não está rezando a missa. Ele não é o padre. Ele não é a cantora. Que linda, a mocinha de 12 anos cantando. É lindo, cada um com o seu talento. Se você serve a Deus onde Deus te colocou, você será recompensado por Ele. Porque nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Sião, a Jerusalém celeste, é a esposa de Cristo. Ela tem um corpo inteiro e é bonito. A igreja é linda. O demônio tenta tornar a igreja feia, apresentando as imperfeições dos homens. Ah, lá na igreja eu não vou não, na Capelinha São Pedro não, porque chega lá o pessoal fofocalhada. É uma inveja, é uma ciumeira, eu não vou lá não. Parece que a igreja é feia, né? Que a igreja não é invejosa, ela não é fofoqueira. A igreja é nossa mãe. Quem tem aqui uma mãe de 80 anos, toda enrugadinha, que chama ela de feia? Minha mãe é linda. E você beija e abraça. Portanto, o inimigo tenta fazer com que a igreja pareça feia quando mostra os pecados. Ah, aconteceu isso lá na igreja. Ah, porque aconteceu aquilo. Ah, porque o fulano comungava, agora está no adultério. Só mostrando o que é feio. Lembra sempre, a igreja, ela é esposa de Cristo. Ela não pode ser feia. Ela é linda. Porque mesmo o mais miserável dos pecadores, a igreja pode levantar em nome de Deus. Mesmo o pior dos pecadores, o homem que traiu a esposa, que batia na esposa, que dava trabalho para os filhos, que era um homem muito duro, mesmo esse homem, vocês podem ver eles daqui uns dias, de joelhos diante de Jesus, adorando e rezando o texto. E você fala: meu Deus, achei que meu marido nunca fosse converter. Agora está lá toda quinta-feira rezando o texto na capela. Isso é uma glória. Mesmo o pior dos homens, Deus pode levantar. Que igreja é linda. Ela é esposa de Cristo. E a palavra foi clara quando disse, Deus falando pela boca do profeta Isaías: eu não vou descansar enquanto não aparecer na cidade de Deus, em Sião, uma luz que ilumina como uma tocha de salvação. Então ninguém aqui deve perder a esperança de que Deus pode transformar aquele ser mais pecador, aquela pessoa mais difícil, aquele filho mais rebelde. Deus pode converter. Agora, como que Deus vai converter se ninguém prega? Como que Deus vai converter se ninguém reza? Como que Deus vai converter se o jovem da igreja não vai anunciar para o jovem que não é da igreja? Como que Deus vai converter se a mulher que tem um casamento abençoado não chama a mulher que tem um casamento mais difícil para rezar?
Como que as pessoas vão se converter se o homem que trabalha debaixo do sol não lembra que ele não é Deus e ele precisa de Deus pelo menos no domingo? Então no domingo ele não vai trabalhar, ele vai para a missa rezar. E tem homem que diz que igreja e missa é coisa de mulher. Ah, vai lá e reza por nós, reza por nós dois e pelos meninos. Não dá certo. Deus não escuta. Deus escuta o homem que reza. O homem que não reza, Deus não escuta. O homem que acha que ele não precisa de Deus, ele se acha Deus. Então que seja ele a luz a iluminar a casa dele. Ele vai ver que ele não vai dar conta. Os filhos vão se perder. O matrimônio não vai caminhar. Não vai ter prosperidade. E as coisas vão ficar muito difíceis. Por isso, Deus quer salvar e Deus faz isso por meio da igreja. Mas a igreja somos nós. E na segunda leitura, São Paulo diz: a uns Deus deu o dom de profecia, da palavra, de ciência, dom de pregar, dom de fazer milagre, dom disso, dom daquilo, cada um com o seu dom. Uma passagem muito bonita de São Paulo que ele diz assim: se o pé disser para a mão, eu não preciso de você, ou se o ouvido disser para a boca, eu não preciso de você, a igreja seria um corpo defeituoso. Vamos supor que você é a mão de Jesus, que a igreja é o corpo de Cristo. O que a mão faz? Ela exerce caridade, ela trabalha pelo próximo. Se a mão dissesse para o pé, eu não preciso de você, e o pé ficasse parado, a mão ia poder fazer a caridade? Se o pé dissesse para a mão, eu não preciso de você, e ele começasse a caminhar e a mão ficasse parada, ele conseguiria fazer a caridade? Se a boca dissesse para o ouvido, eu não preciso de você, essa pessoa seria muda. Ela tentaria falar e pregar o Evangelho e ninguém a entenderia. Cada um na igreja precisa do auxílio um do outro. Lindo no Evangelho de hoje, Jesus poderia ter feito o milagre. Ele não precisava dos serventes. Os homens que estavam lá e trabalhavam, iam na cisterna, puxavam um balde de 10, 20 litros de água. Quem já puxou água em cisterna sabe como é difícil. Então eram homens fortes, mas eram serventes, ficavam ali parados esperando alguém mandar. E a palavra diz, tinham 6 talhas, em cada uma cabia 100 litros d'água, 600 litros de água. Quem já tirou 600 litros de água num dia aqui? Alguém já deu conta disso? Se não foi com a ajuda da bomba? Tem que ter muito braço para dar conta. E eu dizia pela manhã, esses serventes, Jesus não poderia pegar e fazer o milagre? Fazer brotar o vinho nas vasilhas? Por que ele quis se utilizar daqueles serventes? Alguém diria, mas é só um servente, ele só presta para pegar água lá na cacimba. Para que mais que ele presta? É menino pequeno, preguiçoso, né? A mãe diz, vai lá buscar água lá no corre. Não, mãe, porque é difícil, que é pesado, que não sei o quê. O servente não reclama, ele vai lá e pergunta para Nossa Senhora. Lembra sempre, ninguém serve a Deus mais do que a Virgem Maria serviu. Ninguém. O dia que um de vocês der à luz um Deus, vocês dirão, eu sou igual a Nossa Senhora. Igualzinho os protestantes falam. Ah, podia ter sido ele. Maria é uma mulher qualquer. Poderia ter sido até ele. Seu orgulho. Ninguém serviu a Deus mais do que Nossa Senhora. Então, como ela servia a Deus mais do que todo mundo, e ela sabia o que Jesus queria, os serventes vão perguntar para quem? Para ela. E o que Nossa Senhora responde? Faça tudo o que ele vos disser. E então eles vão a Jesus. E os serventes escutaram isso de Nossa Senhora, eles viram que ela estava preocupada. Porque Nossa Senhora quer que Jesus seja a luz que ilumina a igreja, que somos nós. Jesus, sem mais esperar, diz, encham as talhas de água. Um servo mau, um servo preguiçoso, é aquele que recebe a ordem e fala assim, mas para quê? Mas por quê? Mas por que eu? Quem tem menino preguiçoso de 12, 13 anos de idade aqui? Menino vai fazer assim, ah mãe, mas que se só mandar eu, manda o outro. Porque só eu que tenho que ir, porque não sei o quê. Um dia eu fiz isso com a minha mãe, foi terrível.
E aí minha mãe fez aquela coisa da decepção da mãe com o filho bonzinho. Eu era um menino bonzinho. Meu irmão está aqui, não vai me negar, dizer que é. Escutava tudo. Aí um dia eu estava lá na preguiça, né? Que é um demônio, lembrem sempre. A preguiça é um demônio que nos impede de servir. Ah, mãe, porque só manda eu, toda vez só eu. Ah, mas ela fez uma face, né, que quase matou meu coração. Tá bom, então não precisa mais não. Nossa. Quando foi de tarde eu não aguentei e fui pedir perdão. Não, mãe, desculpa. Porque... Se eu fosse um bom servo, um bom filhinho, obediente, eu teria ido quando ela mandou. Então o que os servos fazem? Eles ouviram Nossa Senhora dizer: faça tudo o que ele vos disser. Foram a Jesus: o que o senhor quer? Encha a talha de água. E ele foi. Agora, lembra, 600 litros d'água. Esse servente poderia dizer: quem é esse homem que está mandando todo mundo aqui? Era a primeira vez que Jesus aparecia em público. Primeira vez. Um jovem vai pegar você. Se não é forte, vai pegar você. Os serventes escutaram a voz dele. Parece que tinha um poder na voz de Jesus. Enchem as talhas de água. E aqueles homens, a palavra disse, o Evangelho diz, eles encheram até a boca. Alguma coisa fez com que eles entendessem que aquela era a missão dele. Eles tinham a missão de servir. E Jesus enche as talhas, e eles enchem até em cima, porque quem serve a Deus tem que servir de modo perfeito. Deus não está suplicando, mendigando. Ele é Deus, Ele pode tudo. Se Ele deixa você servi-lo, a glória é para você. Quem teve a glória de ser chamado para o ministério na igreja, quero que você ajude a limpar aqui a igreja para domingo, a missa, a igreja está limpa. Quero que você me ajude a pintar aqui. Vamos comprar um novo carro. Tudo que você faz para Deus não ficará sem recompensa. Só que se você vai fazer, faça o seu melhor. Preguiça é um demônio que nos impede de servir a Deus. Uma mãe preguiçosa perde os seus filhos e marido. Um marido preguiçoso não honra sua família. Criança preguiçosa não obedece pai e mãe como Deus quer que obedeça. Preguiça é um demônio que nos impede de servir a Deus. Lembra disso quando tiver corrigir menino lá em casa? Você viu o padre falando na missa, hein? Preguiça é um demônio. Pode falar. O que é? Os servos foram lá e recolheram 600 litros d'água na manivela do poço. E quando estava cheio, eles ficaram por ali. Porque quem serve a Deus sempre verá o fruto que Deus pode gerar. Às vezes alguém fala assim: Deus não precisa de mim porque eu não sei fazer nada. Só sei trabalhar na roça. Falei, eu sou bruto, meu negócio é trabalhar na roça. Tá bom. Então colhe lá pelo menos um saco de feijão a mais, né, e vamos oferecer para a igreja. Para melhorar a igreja, para vender, para plantar. Faça alguma coisa. Agora dizer que Deus não precisa de você. Se Deus não quisesse precisar, Ele mesmo teria salvo todo mundo. Deus quis precisar de nós. Então nós temos que ser felizes quando Ele nos escolhe para ser. Que Ele não precisava e quis precisar. Então eu sou feliz quando Deus diz para mim: olha, vamos fazer a missão, vamos, é para Deus, vamos. Os servos obedecem, enchem a talha de água, e nosso Senhor faz um milagre extraordinário. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que servem a Deus farão obras ainda maiores do que aquele fez. Depois a passagem do Evangelho diz: o mestre Sala vai e vê que era o melhor vinho, e o Evangelho fala: ninguém sabia de onde vinha, mas os serventes sabiam. Quem serve a Deus sempre vê o fruto da graça, sempre vê. Em alguma de suas obras, Deus revela o quanto foi maravilhoso a sua presença, naquela hora, naquele lugar, a importância de você ter obedecido. Naquele dia, às vezes até um pouco cansado, Deus inspira no seu coração: chame o povo para rezar um texto hoje lá na capela. Mas está chovendo. Mas eu vou ligar para Maria, vou ligar para fulana, vai que duas aceitam. E aí você liga, vem na chuva.
chega aqui e reza o texto. Semana que vem, chega a notícia, ó, fulana lá, problema que ela estava passando, resolveu. Às vezes uma mãe está desesperada pela dificuldade que ela passa em casa e ela resolve oferecer. Vou rezar as 1000 Ave-Marias na intenção desse menino que está dando muito trabalho. Ninguém mais acredita, ela acredita, que a mãe nunca deixa de acreditar, né? E aí, passado pouco tempo, aquele menino começa a melhorar. Deus não deixa sem ver o fruto. Deus não deixa sem ver o fruto. Por isso quem serve a Deus é feliz, né? Agora eu falo para os jovens que estão aqui. Os jovens que estão aqui vieram de longe para fazer uma experiência lá no Sítio Bom Jesus. Experiência de oração, de formação, de vida fraterna e de missão. Então, de segunda a sexta eles rezam, trabalham, são formados, e no sábado e domingo eles fazem missão, visitando as fazendas, as capelas, hoje aqui, depois em outro lugar. Tem 2 semanas, vai ficar mais 1 semana até terminar a missão. Saibam que o tempo que vocês dão a Deus, tem menino aqui de 12, 13 anos. Tem menino de 12, 13 anos que só quer jogar videogame em casa e assistir televisão. Saiba que mesmo uma criancinha muito pequena pode servir a Deus. Então, o seu filho de 5, 6 anos já pode servir a Deus. Como? Primeiro obedecendo em casa, né? Depois fazendo aquilo que os pais pedem. E se Deus chamar para ser padre, já começar a trabalhar para isso. Nós já temos um padre aqui da comunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Então, essas crianças que estão aqui, adolescentes, vocês não vão ficar sem uma recompensa, sem um fruto. Eu espero que o fruto seja Deus dizer para vocês o que eles querem, o que Ele quer de vocês. Porque nós só somos felizes a partir do momento que nós começamos a servir a Deus onde Ele me quer. O servente só podia ser servente. Jesus fez o milagre. Pergunto, alguém aqui pode ressuscitar um morto? Quem pode ressuscitar um morto e curar alguém é só Deus, não é? Mas Deus pode dar o dom dele para você e usar você como instrumento. Segundo a leitura diz, a uns Deus dá a palavra e a sabedoria, a outros a ciência, a outros a profecia, a outros o dom de fazer milagres. Quando você vê um santo como Padre Pio, como Santa Teresinha, e você vê como é linda a santidade deles, você pensa, santidade é coisa de padre, de freira, né, do santo. Eu não, que eu sou pecador mesmo, né? Saiba, está errado. Deus quer que todos nós sejamos santos, mas nós só seremos santos se nós servirmos a Deus como Ele quer. Não adianta alguém que tem família gastar o tempo dele com Deus como uma freira tem que gastar. Porque se uma mãe de família querer rezar como uma freira e viver só para Deus, os filhos e o marido dela se perdem. Então ela não pode. Se o marido quiser viver igual o padre, quem é que vai trabalhar para sustentar a casa dele? São Francisco de Sales diz, verdadeiro devoto é aquele que serve a Deus segundo o seu estado de vida. Pai, pai, mãe, mãe, filho, filho, padre, padre, freira, freira, cada um com a sua missão. Agora, ninguém me diga que não sabe como servir a Deus, porque não tem dom nenhum. E termino. Todo mundo recebeu de Deus algum dom. Precisa descobrir o quanto antes. Porque a partir do momento que você começar a servir a Deus, você será feliz. Por isso tem muita gente infeliz hoje. Porque poucas pessoas querem servir a Deus. Ah, mas é porque cansa. Preguiça é um demônio que impede de servir a Deus. É claro que trabalhar para Deus cansa. Mas basta dormir e descansar que no dia está bom de novo. Preguiça não é desculpa para não servir a nosso Senhor. Por isso eles vieram de longe. Espero que voltem para casa com o fruto da recompensa de Deus. Aos serventes a recompensa foi ver o milagre e acreditar em Jesus. Foram os primeiros a acreditar.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.